missão é com a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho de Aruanda. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, casa de São Francisco de Assis, de Pai Joaquim de Angola e de Vovó Cambina da Cachoeira. Que sejam de paz vossos pensamentos e sentimentos. O nosso tema de hoje é para falar de uma entidade orientadora espiritual da nossa casa, que vem da linha das Santas Almas Benditas, Vovó Maria Redonda da Bahia. Vamos lá? O registro espiritual mostra aproximadamente o ano de 1700, período em que os navios negreiros saíam do continente africano, cortando o Oceano Atlântico, chegando ao Rio de Janeiro, no cais do Valongo, onde recebíamos vários escravos que eram comercializados. E o que mais chamou a atenção nesse período, nessa embarcação, é a vinda de duas crianças que estavam praticamente perdidas no meio daquela confusão toda. Os escravos chegaram no porto e esses dois irmãos, ela de 7 anos, chamado Amore, e o nome do irmão Bucola, de 10 anos. Ambos assim com um medo enorme, com um temor nos olhos tremendos, não sabiam o que estava acontecendo naquele momento, muito medo, um futuro inseguro, e os dois se abraçam. Nisso que se abraçam, eles são separados, são lavados com uma água meia fedorenta, meia suja, e colocados à venda num espaço público. Se abraçam de novo, tentando sensibilizar aquelas pessoas, porque se tratavam de dois irmãos, e as pessoas nada acreditaram nisso. Foram separados assim mesmo. A Mole foi vendida para a fazenda Santa Fé, e Bucola, seu irmão de 2 anos, foi vendido para a fazenda Boa União. Fazendas diferentes uma da outra. A Mole é colocada numa carroça precária, com mais 4 escravos, e o irmão dela segue o mesmo destino. Naquele momento ali, ambos com muito medo, com a lágrima descendo pelo seu rosto, eles vão seguindo a sua sina. Bom, a Mole chega na fazenda depois de longa caminhada de carroça, de horas, quase no início da noite. Ela chega na fazenda Santa Fé. Lá é feito tipo um cerimonial, onde ela é alimentada, e essas pessoas recebem um nome católico. A Mole, naquele momento, passou a ser chamada de Maria. E logo em seguida, ela colocaram aquela roupa de trabalho que os escravos usavam, e ela foi levada pelos capatazes para a senzala. Chegando na senzala, ela encontra um grupo de mulheres que olham para ela, vê aquela criança, magrinha, com medo de tudo. Maria tremendo os pés à cabeça. Ela temia o que ia acontecer com ela naquela escuridão, naquela senzala. E quando foi acolhida pelas mulheres, ela se sentiu um pouco melhor. Porque essas mulheres, essas escravas, já tinham sentido na pele a dor da separação. Perderam seus filhos, seus entes queridos, e prometeram, através de orações e de promessas aos orixás e aos deuses, que toda criança que adentrasse naquela senzala seriam tratados como filho delas. E o mesmo ela esperava para os filhos que partiram delas. Então elas tinham ali, a senzala tornou-se uma grande família para essas pessoas que tinham esse sentimento. Bom, no dia seguinte chega, a Mole agora Maria, já lida com as crianças menores, já começa a entender a situação, ela vê tudo acontecendo na fazenda, e ela começa a ajudar um pouco na cozinha, varrendo um pouquinho, lavando uma loucinha, comendo o resto que sobra na panela. E a Maria foi crescendo, se tornou uma adolescente, e chegado aos 13 anos, Maria já cozinhava com desenvoltura. E ao mesmo tempo, Maria perde a sua inocência. Maria foi violentada e, chegando na senzala com a roupa rasgada, as mulheres já sabiam o que tinha ocorrido com ela, abraçam Maria, a acolhem com tanto carinho, com tanto amor. E no dia seguinte, a pergunta que houve, porque notou ela bem abatida, e as escravas falavam, não, é o normal, ela está se tornando mocinha,
E aí assim, a entende mais ou menos o que foi colocado para elas. Mas não parou por aí. Maria engravida. Engravidando, passando o tempo, ela dá luz a um belo menino, negro, porém com a pele bem mais clara que a dela. A Mole guardou para si esse segredo, não comentava com ninguém quem seria o autor daquela coisa horrível, né? Esse estupro. Bom, passado um tempo, Maria tem esse filho como a coisa da vida dela, o amor da vida dela. Ela consegue superar todas as dores, todas as separações que ela teve com amor a esse filho, como também tinha amor a todas as crianças na senzala. Todas as crianças recebiam o carinho de Maria. E aí Maria continua fazendo o seu trabalho na cozinha, onde já passa a ser a chefe da cozinha. Cozinha com maestria, fazendo doces maravilhosos. E aí, passado um período, né, o senhor resolve vender algumas crianças da fazenda. E nessas algumas crianças da fazenda está incluído o filho de Maria. Justamente por ele achar que o garoto começa a ter alguma semelhança, alguns traços físicos dele, né? E aí ele, por temer, porque vira e mexe assim, ela perguntava por que aquele garoto era tão mais claro que os outros, né? E ele sempre, eles são todos animais, eles cuidam assim, se tratam assim, não se respeitam, colocando certo horror, né, nos questionamentos da sinhazinha. E aí o menino foi vendido. As crianças chegam na porta de trás da cozinha, fala para Maria, Maria larga o que estava fazendo, saiu meio desesperada. Quando ela chega à frente da fazenda, no portão da fazenda, ela olha para a estrada de um lado, olha para o outro e percebe que a carroça já está bem longe. Aí ela vem desesperada procurar a Sinhá para falar e procura o senhor. A Sinhá não se encontrava, o senhor não a atendeu. O que Maria fez? Maria foi para a senzala, ficou lá 2 a 3 dias, sumiu da cozinha. O senhor, quando passou o período, ele ficou muito chateado, muito nervoso, ordenou os capatazes que pegassem Maria, colocassem no tronco e dessem quantas chibatadas fossem possíveis. Tá? Maria foi pega à força, colocada no tronco, tomou as chibatas. Após a chibata, ele percebeu o que ele fez, né? Porque a Maria era a chefe da cozinha. E ele, com medo de ser envenenado, de Maria envenenar a família, ele pega e vende Maria, já que tinha um casal na casa deles, parente deles, que tinha adquirido uma fazenda na Bahia. Então Maria, ainda jovem, segue esse casal, machucada, né, já se curando, porque ela já conhecia o poder das ervas, das orações, né, e ela recebe de uma escrava mais antiga um rosário, que toda noite na senzala ela fazia oração com aquele rosário na mão. Nesse sentido, Maria vai para a Bahia, vai para uma fazenda do interior. Chegando lá, ela começa a trabalhar com grãos, armazenando, colhendo grãos. E logo depois a Sinhá, que começa a ter simpatia por ela, lembra que ela foi uma exímia cozinheira, né, na fazenda, e coloca a Maria para começar a fazer as comidas da fazenda. Maria outra vez se destaca com maestria, fazendo pratos maravilhosos, quitutes maravilhosos, doces maravilhosos. E como ela lembra dos filhos, né, do irmão e do filho que ela acabou sendo separado, ela começa a colher também as crianças, filhas dos escravos na senzala, dando a panela para as crianças raspar com doce, fazendo alguma coisa nesse sentido. Ela já começava a fazer também, ajudar a fazer parto, além da cozinha, ela fazia essas coisas todas. Ela já conseguia misturar as ervas, já conseguia fazer remédio com as ervas, onde curou várias pessoas na fazenda. E aí, Maria, a idade vai chegando, a Sinhá chega um momento, fala para o senhor assim: eu quero fazer uma casinha para Maria, porque Maria sai daqui, fica na senzala com muita gente, eu queria fazer uma casa só para ela poder estar descansando um pouco melhor, já está idosa. Aí o senhor obedece, a Sinhá faz uma casa no final da fazenda, tem uma estrada longa, no final foi feita uma casa para Maria. Bom, toda vez que Maria acabava com seus trabalhos na cozinha, ela seguia por essa casa cantando, onde muitas crianças da senzala, né, filhos de escravos, acompanhavam. E lá Maria contava história. Maria fazia as crianças sorrir um pouco.
Inclusive as filhas, né? Assim, as sinhazinhas participavam dessas coisas. Na maioria das vezes elas estavam lá junto, brincando e participando com as crianças. Uma das coisas que Maria gostava de fazer com as crianças era perguntar: qual é o formato do seu tornozelo? As crianças falavam, né? Redondo. Qual é o formato do seu joelho? O formato do seu joelho também é redondo. O formato da nossa cabeça é redonda. Aí Maria olha para o céu e pergunta: qual é o formato do sol? Redondo, as crianças respondem. E o formato da lua? Também redonda. Aí Maria, com um ar de tristeza, pergunta: qual é o aro que segura os nossos pescoços, prende nossas mãos e nossos pés? Qual é? Aí as crianças respondem: também é redondo. Aí a Maria fala assim, um pouco de tristeza no seu coração: eu tenho fé que um dia todos nós seremos livres. E aí, feita essa brincadeira, essa coisa assim, as crianças pararam um pouquinho, refletiram. Ela volta a fazer a sua oração como fazia toda noite, dormindo, e partiu para dormir, foi para a casinha dela. No meio da noite ela acordou um pouco assustada, e alguns escravos que estavam ao redor apareceram na casa dela, perguntaram: Maria, o que houve? A Maria falou o seguinte: acabei de sonhar com meu irmão, o Bucola. O Bucola falou que nós estamos livres, que não temos mais sofrimento na nossa vida. Um sonho bom, meu irmão estava todo de branco, meu irmão estava lindo, tal. Bom, a Maria reúne as pessoas, pega o seu rosário, faz uma oração, dá boa noite a todos, se despede e todo mundo vai para dormir, para o dia seguinte começar o trabalho. Bom, feito isso, todo mundo se desfez, tal. Maria vai para sua casa, descansa, e de manhã, quando é tocado praticamente uma alvorada na fazenda, todo mundo já vai para os seus trabalhos, as pessoas percebem que Maria não está entre eles. E uma dessas mulheres vão à casa de Maria, percebem que Maria havia desencarnado, com um baita sorriso no rosto, agradecendo a Deus, Oxalá, pela passagem, e que estava agora no mundo espiritual. Termina aqui a história da Vovó Maria Redonda da Bahia, uma cidade que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, inclusive é minha madrinha. Quero também fazer um agradecimento à médium Dona Maria da Glória, que é a pessoa que recebe a Vovó Maria Redonda da Bahia. Quando eu era consulente, ela ajudou a curar o meu filho num probleminha que teve, uma enfermidade. Rafael tinha 2 para 3 anos, Rafael hoje tem 13 anos de idade, e graças ao Pai Oxalá, como a Vovó Maria Redonda da Bahia fala, e a Dona Maria da Glória, a gente conseguiu curar o Rafael. Então, minha pequena homenagem aqui, em agradecimento a esse momento, a Dona Maria da Glória, a todo o corpo mediúnico do Cuca, aos dirigentes espirituais, que essa casa continue trazendo luz. Dona Maria da Glória completou 80 anos nesse mês de agosto, e desses 80 anos, 60 anos dedicado à Umbanda Sagrada. Então, Dona Maria da Glória, desejo um excelente aniversário para a senhora, muita paz no seu coração, e que nosso Pai Oxalá continue nos abençoando. E muito grato por tudo.